Olá, bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Conecta Cast, um podcast da Juventude Conecta, aqui da Primeira Igreja Batista do Ingá. Para o nosso primeiríssimo episódio, a gente está recebendo aqui o Thiago e a Carol, que vão conversar um pouquinho com a gente sobre o tema da juventude desse mês, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Thiago e Carol, fique à vontade de se apresentar. Queria agradecer a oportunidade de participar desse episódio. Meu nome é Thiago, eu sou membro aqui da PIB do Ingá. Eu sou recém-casado com a Carol. Minha formação, eu sou formado, fiz o curso de teologia da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte. E hoje eu estou fazendo o doutorado em Engenharia de Telecomunicações aqui na UF. Isso aí. Bom, eu sou formada em Psicologia, em Teologia também pela Universidade, pela Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Confundi falar teologia na Universidade de Taubaté, né? Eu fiz Seminário do Sul aqui na Tijuca, né? Formei em 2014, depois fiz a Psicologia e agora, casando com o Thiago, eu vim aqui para a PIB do Ingá também. Que é muito bem-vindo. Obrigada. Bem, hoje a gente vai falar sobre o nosso tema da juventude, que é ou ser firme em tempos de guerra. Na Juventude Batista, tradicionalmente, tem agosto como mês da juventude, e a gente escolheu esse tema, ou ser firme em tempos de guerra, baseado no texto de Efésios 6, ali a partir do versículo 10, para a gente conversar, a gente trabalhar esse mês. E para começar a conversar sobre isso, eu tenho uma primeira pergunta para a gente conversar, que é: quais vocês acham que são as principais frentes de batalha que os cristãos e principalmente os jovens enfrentam hoje? E por quê, né? A gente estava até conversando um pouco sobre esse tema e pensando sobre esses desafios. E eu sei que o principal campo de batalha do cristão é na mente, né? A gente vai ver que quando Jesus fala arrependei-vos que é chegado o reino de Deus, arrepender no grego significa mudança de mente. Significa metanoia, mudar a mente. E eu penso nisso, né? Que um dos principais, ainda mais no nosso tempo, que tem crescido, é esse campo no âmbito das ideias, né? Uhum. E muitas das frentes de batalha, eu acho que vão vindo por aí. Do desafio principalmente o jovem, né? Tá na universidade, de ser cristão na universidade. A gente vê o Brasil, que foi um país que foi cristianizado, então a gente pega as nossas leis, né? A Constituição Federal, ela é balizada por princípios cristãos. A gente vê que nossa educação era balizada também por princípios cristãos, só que isso tem mudado. Então hoje no ambiente educacional a gente já vê as ideias, os princípios cristãos sendo confrontados, na universidade sendo confrontado. Então eu acredito que esse é um caminho onde vai abrindo várias frentes, né? Identidade, essa ideia de você... A gente falou de identidade, pertencimento. Até cultural mesmo, né? É uma Sim. batalha cultural. Sim, sim. Não, eu concordo com ele nesse sentido. A gente conversou um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão. Inclusive, uma das partes da armadura de Deus que o texto de Efésios 6 traz é justamente o capacete da salvação, né? Sim. Porque quando a gente vai falar sobre evangelho, né, sobre batalha espiritual, sobre luta, né, a gente está trazendo uma armadura de Deus. Ninguém entra para uma batalha, para um campo de batalha sem uma armadura, né? E o que acontece? O mundo, desde a fundação do mundo, existem dois lados, luz e trevas. Automaticamente, quando a gente aceita Cristo, nós viemos para a luz. E imediatamente é travada uma guerra ali, né? É travada uma guerra sobre a nossa vida, que é uma guerra que não é visível, né? Uma guerra no campo espiritual que não é visível, né? Então, assim, nós temos trevas e luz. Quem não está em luz anda em trevas. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então, as pessoas que não aceitaram Cristo ainda não conseguem ter esse entendimento, não têm ainda os olhos desvendados para isso, né? Que quando você não está em Cristo, você automaticamente não tem uma guerra travada sobre a sua vida, porque você já está em trevas.
Sim. Né? Você já caminha de acordo com o passo do mundo, com o passo do que é apresentado. Então, quando a gente aceita Cristo, a gente vem pro meio dessa batalha. E para essa batalha acontecer de forma que a gente não seja vencido, né? Porque nós já temos a vitória em Cristo, mas nós estamos em constante batalha, né? Nós precisamos estar vestidos, né, dessa armadura de Deus, que é o que o texto traz. Né? Então, assim, essa armadura traz o capacete da salvação. E nós entendemos que a principal batalha, o campo de batalha hoje, em todos os níveis, assim, é na mente. Né? É na mente, desde a formação da criança, né, de quando ela está sendo formada ali, a identidade, toda a adolescência, tudo que ela vem sendo construído em cima da mente. Tanto que, assim, o mundo ele trabalha em cima de ideologias para formar o quê? O pensamento. Né? Em Romanos 12 vai dizer o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a gente acredita, eu acredito, que a mente hoje está sendo a área mais atacada do jovem cristão, de todas as idades, né? De todas as faixas etárias, assim, do cristão em geral, está sendo a mente. Né? Porque a mente é onde o inimigo consegue ter uma certa influência se a gente não tiver, de fato, ligado com a mente de Cristo. Né? E é interessante porque Efésios 6 ali, antes de chegar na armadura de Deus, Paulo vem trazendo essa questões práticas do dia a dia. Né? Como que você deve ser um bom marido, como você deve ser um filho, como você deve ser uma esposa, como você deve se comportar, né? Como as pessoas que não andam em Cristo se comportam e como o cristão deve se comportar. Paulo vem trazendo isso antes de trazer a necessidade de uma armadura de Deus. Né? E aí o que acontece? A gente entende que a luta, essa luta, né, espiritual, essa dificuldade, ela é algo que, como a palavra diz, né, a luta não é contra a carne, mas contra as potestades e os principados, né? Só que essa luta que não é contra a carne, ela se mostra onde? Ela se mostra na carne. Sim. Ela acontece na carne. Então tá aí a nossa dificuldade de entender como que se luta no espírito, se quando você olha, a luta está sendo contra o seu próximo, a luta está sendo a nível de carne, contra a sua mente, contra você mesmo, contra essas dificuldades do dia a dia. Né, que a gente enfrenta, igual o Thiago falou, na faculdade, né, na escola, até às vezes dentro da própria igreja, em grupos, né? Então, essa dificuldade. E você falando dessa questão da mente também, a mente também acaba sendo a porta de entrada para o coração, né? Sim. Aquilo que a pessoa vai enchendo a mente dela, seja na universidade, seja em casa, seja onde ela estiver, ela vai cultivando um tesouro ali, que Jesus fala, né? Que onde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Mas pegando esse gancho que você falou da questão da mente, e também da nossa batalha ser contra o espírito, contra a potestade, não contra a carne, como você acha que a gente pode, a partir do versículo de Efésios 6:10, que Paulo fala que nós devemos nos fortalecer cada vez mais no Senhor? Como é que a gente pode se fortalecer? Pensando na prática, assim, questões práticas, cada vez mais em Deus, estar mais preparado para enfrentar, seja na universidade, seja onde a gente estiver, essa batalha da mente e essa batalha também espiritual. Eu acho que o Thiago é melhor para responder essa questão. É fundamental, igual no texto que ela trouxe de Romanos 12:2 ali, da gente renovar nossa mente. Renovar nossa mente na palavra, né? Então, até há pouco tempo a gente estava conversando em uma célula, conversando com o Abner, a importância do devocional, né? De a gente se relacionar com a palavra, ler a palavra, orar, porque aqui estão os princípios que devem guiar a nossa vida, né? Aqui a gente consegue uma base sólida, né? Porque quando a gente pensa nesses ataques na mente, a gente vai pensando como anda hoje a saúde mental nossa, né? Sim. Como a gente vem sendo atacado por ansiedade, por depressão, e como é importante a gente se voltar para a palavra. Sim. Né? Porque na palavra a gente consegue tanto neutralizar dados inflamados do inimigo, como nos lembrar quem nós somos, né? Saber quem nós somos, nos fortalecer na palavra e disciplinas espirituais em geral, né? Oração, o jejum,
né? Ter essa consciência que a gente está em guerra e que a gente precisa se fortalecer. Né? Assim como a gente pega hoje aplicativos de celular, tipo um TikTok, onde conteúdo atrás de conteúdo para tentar nos moldar, a gente sair, não somente sair desses conteúdos, mas focar naquilo que nos alimenta, né? Porque tem uma frase que diz que a gente é o que a gente come, né? É verdade. E a gente está sempre se alimentando. Então, quando a gente pega o Instagram, está no Reels ali, a gente está se alimentando de alguma forma. Sim. E quando a gente fala assim, poxa, eu tenho que parar um pouco disso, né? Até a pastora Evelise trouxe outro dia um ponto onde o celular vai mostrando o nosso tempo de uso. Tem um lugar ali onde fala quanto tempo a gente gastou em cada aplicativo durante cada dia. Você consegue ver hoje, ontem, anteontem. E ali a gente pode ver o quanto a gente tem, às vezes, desperdiçado tempo com coisas inúteis. Mas nós somos chamados não somente a não desperdiçar, mas buscar essa força em Deus, na palavra, em orar, em jejuar e algo que a gente às vezes perde muito, que a gente estava até conversando sobre isso, é a comunhão. Sim. A comunhão. Às vezes a gente foca tanto em disciplina espiritual, em palavra, oração e jejum, mas quando a gente vai ver em Atos 2, eles perseveravam na oração, na palavra, mas na comunhão. Sim. Na comunhão. E às vezes eu acho que a gente falha um pouco nisso. Eu acho E Desculpa, cara. E essa questão da comunhão, assim, eu acho ela muito importante porque o ser humano, ele é fruto do meio, né? Ele acaba sendo moldado pelo meio, né? Da mesma forma que ele também interfere, ele é moldado pelo meio em que ele vive, né? E a importância da gente, como o Thiago falou, da gente estar em comunhão, né? Porque a gente foi perdendo no decorrer do tempo com essa questão, né, da internet, conectividade, um monte de coisa, né? A gente fica muito em celular, a gente ficou muito individualista ali, sou eu aqui no meu celular, porque aqui no celular a gente consegue passar a imagem que a gente quer. Sim. A imagem que a gente quer, a gente se envolve com a pessoa que a gente quer, com o tipo de pessoa que a gente aprova, né? A gente não é obrigado a lidar com a pessoa no dia a dia. Né? Com a pessoa a gente não é obrigado a se relacionar. E quando a gente se relaciona, a gente se coloca à prova e na prática, né, no treino de desenvolver os frutos do Espírito, né, que são os que ajudam a gente a evitar as obras da carne, né, a fugir das obras da carne. E aí o que acontece? Hoje em dia a gente tem muitos movimentos assim de desigrejados, de pessoas que falam que você não precisa mais estar dentro de uma igreja frequentando. Isso é o maior erro que existiu na humanidade, foi a gente acreditar nessa mentira, né? Porque assim, gente precisa de gente, né? Isso não é só na igreja, gente precisa de gente. As pessoas estão adoecendo porque estão se afastando umas das outras, não conseguem mais lidar com um conflito. A gente prefere fugir, né? Colocar a fuga. Então a gente tira a nossa vida das relações, né? Por causa desses conflitos, e a gente vai perdendo, né? Essa ligação com gente, com pessoas. Então assim, a gente precisa estar em comunhão para estar com gente que vai caminhar junto com a gente naquilo que a gente está querendo trazer, que é o reino de Deus. Né? Então, assim, a importância disso, da gente perder um pouco dessa visão de que não, o culto online ele é muito bom e ele é fundamental. Nesse período de pandemia, então, ele foi fundamental para que a gente não perdesse essa ligação com a igreja, essa ligação de estar ouvindo a palavra, de estar adorando em casa, né? Só que o culto online ele é para um momento em que você não tem condição de ir à igreja, de ir à casa do Senhor. Né? Porque os jovens principalmente abrem mão de estar em comunhão na igreja com outros jovens, com outras pessoas, com outras gerações inclusive, né? Porque a gente aprende com os idosos, com certeza, né? E às vezes a gente abre mão desse aprendizado porque eles são caretas, eles já estão ultrapassados, o conhecimento que eles têm não é mais válido. Tipo um preconceito. Né? Um preconceito. Então a gente acaba abrindo mão de estar ali na igreja, né, de estar ali caminhando junto, de estar nessa comunhão, de estar em crescimento, né, e isso também traz um risco muito grande, né, porque se você tá com a armadura, para você ir para a guerra, né, se você não tá com essa armadura, ou tá com a armadura e fica trancado dentro de casa, do que adianta, né?
Até como o Thiago falou essa questão das disciplinas espirituais, inclusive da comunhão, porque se a gente ficar também só com a leitura da Bíblia, o jejum e a oração, a gente vira um guru espiritual, Um né? guru espiritual. Porque a gente não consegue praticar nada do que a gente está aprendendo. E até o amor se perde, né? Sim, a gente o fica amor se tanto perde. eu e Deus ali, acaba sujeito a um sentimento de superioridade até os outros. Você não consegue mais ter um relacionamento na E o prática tempo daquilo. todo, Jesus manda a gente se voltar para o outro. Sim. Né? O tempo todo. O evangelho ele é praticado aonde? No outro, com o outro, junto com o outro. Né? Não é individual. Quando a gente pensa assim em guerra, no reino de Cristo, né, nessa batalha espiritual, não existe o Rambo de Cristo. Né? É verdade. Todos nós precisamos, ninguém vence batalha sozinho. É uma batalha muito grande para um cristão só. E a gente precisa se abrir para ser consolado por irmão, para o irmão nos conhecer, e conhecer o irmão, conhecer a necessidade do irmão, às vezes supri-la, e se abrir também para poder ser confrontado. Sim. A gente precisa, porque a gente não é perfeito, a gente erra, e a gente é amado e ama também nisso. Não somente quando a gente abraça e acolhe e consola, mas naquele momento onde a gente está no erro, a gente recebe uma palavra. A palavra de correção é uma palavra de amor também, né? E como é que pensando assim nessa questão da correção, já que você falou isso, é uma questão interessante, porque pelo menos para mim é difícil chegar numa pessoa que eu tô vendo que tá no erro, que aquilo que ela tá fazendo vai dar muito errado, vai dar ruim, e tirá-la dali, confrontá-la com aquilo. Uhum. Como é que vocês acham que uma maneira certa de fazer isso, assim, de conversar com a pessoa dessa? Com a pessoa que você vê que tá no erro e que ela vai entrar por um caminho ruim, mas que você também fica com aquele medo de confrontar, que a pessoa, não, a vida é minha, faço o que eu quiser, não se mete na minha vida. Sim. Bom, eu acho que a primeira forma, né, Deus ele traz isso pra gente assim, porque Deus é amor, né? Então a primeira forma de você abrir um caminho para alguém é amando. Sim. Você não quer trazer para perto de você, para a luz, para um caminho de retidão quem você não ama. Né? Então a primeira coisa é você desenvolver amor por aquela pessoa. Por que você quer corrigir aquela pessoa? Para apontar um erro? Né? Ou porque você ama aquela pessoa a ponto de ver ela vivendo? Né? Então assim, aquele que exorta, exorte em amor. Né? A gente precisa exortar em amor. Exortar é uma coisa que deve ser feita. Às vezes a gente abre mão porque é algo desagradável. Quem exorta se coloca numa posição desagradável. Né? Quando você chega para um amigo seu e fala, olha cara, você está indo para um caminho que parece de vida, mas é de morte. Você precisa se voltar para Cristo. Né? Você pode ser rejeitado ali. Sim. Né? Você pode ser rejeitado, mas você está fazendo aquilo ali por quê? Com o quê? É com amor? É porque você ama aquela pessoa e quer trazer ela de volta? Né? Então, assim, a forma como aquela pessoa vai receber aquilo vai depender da forma como você se coloca. Se você se coloca com amor, a chance dela receber e de você ter uma boa resposta em relação a isso é muito maior. É verdade. Eu aprendi exatamente igual a Carol falou. Que você só pode, tipo, se você vai chamar a atenção de alguém, antes você tem que ter amado essa pessoa. Sim. Né? Você tem aquele relacionamento de estar junto, de aconselhar às vezes, de estar em comunhão, né? Em comunhão, justamente. E realmente precisa coragem. É preciso coragem, porque toda vez que a gente aproxima para apontar um erro de alguém, essa pessoa pode estar com o coração fechado mesmo. Sim. E a gente pode receber uma resposta desagradável. Só que nesse momento a gente tem que pensar se a gente se ama mais ou a gente ama a pessoa. É verdade. Porque às vezes a gente não se aproxima para fazer isso porque o amor que a gente tem por nós é maior do que o amor pela pessoa. Tipo, eu prefiro evitar uma situação desagradável do que, às vezes, confrontar uma pessoa que vai se dar mal. que vai ter uma reação, né? Desagradável para você. Mas quando a gente ama, a gente tem que, muitas vezes, suportar isso, né? Sim. E outra coisa também que é muito importante, é fundamental para você, porque isso é você entrar numa guerra, né? Sim, exatamente. Né? E aí, assim, para você fazer isso, antes da gente fazer isso, você amando ou não a pessoa, a gente precisa consultar Deus. E aí, Senhor, é para entrar, é para fazer isso? A gente precisa sentir de Deus. A gente estava conversando sobre isso, o Thiago fala muito sobre isso, da gente ter essa sensibilidade de conseguir entender
a vontade de Deus no momento certo, para não fazer as coisas fora de ordem, né? O rei Davi, quantas guerras o rei Davi venceu? Né? Em todas elas ele questionava, Sim. né? Senhor, o inimigo está ali, é para eu ir contra o inimigo? É verdade. Né? O inimigo estava ali, ele sabia que estava ali, a guerra estava esperando por ele, mas antes dele ir, e ele tinha um exército e ele era um rei poderoso, né? Homem de guerra. Né? Mesmo ele sendo quem ele era, ele não ia para uma guerra sem questionar Deus. É para eu ir ou não é? Porque ele sabia que sem questionar, a derrota é certa. Acho que também nessa questão do relacionamento, uma das coisas mais difíceis também é de você saber discernir quando a sua guerra ali é espiritual, é justamente quando a gente estava falando, quanto a principados e potestades e quanto é realmente alguma coisa pessoal, né, da pessoa. Como é que vocês veem essa distinção? A gente, não sei se vocês têm alguma experiência, se vocês conseguiram fazer essa distinção, mas como é que vocês conseguem, vocês veem como é que a gente consegue discernir isso? Uma forma boa da gente discernir isso na prática, assim, no dia a dia. Eu creio que é até o que a Carol falou, de ser sensível à voz de Deus. Porque a gente vai falando que Deus, é bem claro quando a gente fala assim, que Deus nos chamou para um relacionamento. Sim. Mas um relacionamento é ouvir, é uma comunicação clara, é entender o que Deus está querendo, conseguir discernir. É lógico que a principal forma como Deus fala é através da palavra dele. A gente lendo ali. Mas é preciso a gente crescer nessa comunhão, nessa comunicação. Porque quando a gente pensa até, trazendo para a questão de guerra, uma das principais estratégias dos inimigos em guerra é interromper a comunicação, né? De uma tropa, de um general, ou então entender, tentar espionar aquela ali, ouvir a comunicação do inimigo, saber estratégia, né? Sim. Então, é preciso crescer nesse discernimento, de entender o que é que Deus está falando em cada momento. A gente até passou por uma experiência dessa no tempo que a gente estava... acho que já era início de noivado já. Não, era namoro, hein? Era namoro. Tá ruim? Cuidado. Eu estava passando por uma apresentação de um artigo, né? Era o meu primeiro artigo internacional, primeiro e único até o momento. Mas já foi, eu não tenho nenhum. E aí, poxa, estava sendo uma vitória para mim, porque eu estava apresentando um artigo, a primeira vez que eu apresentava em inglês. Poxa. Aí eu apresentei o artigo, acabou, foi uma luta, né? Antes da apresentação, aquela luta ali, ensaia e vai, tem que ser em inglês, e eu lá torcendo em Paraty, aquela aflição até acontecer. Verdade. E aí, depois que eu apresentei, tudo passou, eu falei, poxa. A gente conversando antes da apresentação, apresentei, fui bem, aí eu fui falar com a Carol, aí ela não estava se sentindo muito bem. Aí ela estava abatida, bateu uma tristeza nela, e aí a gente ficou assim, eu falei, mas aconteceu alguma coisa? Ela falou, não, do nada. Do nada, eu comecei a me sentir assim, e ela não queria comer também. E aí... Foi me dando um abatimento, assim, um negócio... Do nada, assim? Do nada. Do nada. Aí a gente desligou, porque eu acho que eu fui comer, e eu fiquei assim, eu falei, pô, não é possível. Não é possível que eu tenha uma vitória fora e eu vou perder dentro, né? Já tinha acontecido outra vez, né? Que eu tive uma vitória lá e depois você ficou sentido, chateado com alguma coisa e aquilo tirou toda a alegria do que tinha acontecido, né? Sim. Aí eu tava assim, eu comecei a ficar questionando isso, aí na hora me veio um texto. Me veio um texto do apóstolo Paulo, quando ia naufragar, e ele falava para os homens... Estavam indo para a ilha, que eles pararam na ilha de Malta até. E aí ele falou para os homens que eles estavam tantos dias sem comer, ele falou, como? Né? Porque vai vir um momento difícil. Naquele momento eu tive o discernimento que aquilo era espiritual. Que aquilo era para, de certa forma... abalar o seu dia. Tirar um pouco a alegria diante de uma vitória. Porque é muito comum a gente passar por um momento de grande felicidade, de grande revelação da palavra de Deus, e logo em seguida o inimigo via atacar para tirar aquele momento, para tirar a gente da graça, igual a gente fala, né? Sim.
E aí, naquele momento, eu tive discernimento disso, a gente parou, falei, não, amor. Liguei para ela, falei, vamos orar. A gente começou a orar. Aí a gente orou, aí eu falei, vamos comer agora? Tenta comer. Ela, não sei o que, não queria muito não. Aí ela experimentou, comeu, pô, mudando o humor. Daqui a pouco aquela situação em 20, 30 minutos tinha mudado. E a gente percebeu que era um ataque do inimigo, né? Caramba. E assim, um negócio muito sutil, né? Sim. Um negócio muito sutil, assim, que a gente, se ele não tivesse, né, firmado, com entendimento na palavra, buscando em oração, a gente ia passar batido aquilo ali e aquilo ficaria guardado no nosso coração, porque a gente vai acumulando coisas, né? Se o inimigo não consegue derrubar a gente da nossa comunhão com Cristo, né? Ele vai tentar derrubar a nossa felicidade, né? E a nossa paz, né? E até a gente teve também alguns outros momentos, assim, porque a gente não vive em função do diabo. A gente vive em função de Deus, em função do reino. Então a gente não fica por aí buscando aonde o diabo tá, quem tá possesso, quem não tá. E a gente, às vezes, a gente acaba esquecendo que isso acontece, né? As pessoas, às vezes, estão, né? E a gente precisa ter essa força em Deus para poder entender, discernir, né? A palavra fala, como é que a gente avalia o espírito, né? Aquele que confessa a Cristo como Salvador, né? Então, assim, uma pessoa está em luta e está num momento em que o outro não confessa a Cristo, tem alguma coisa aí difícil, tem alguma coisa fora do eixo, né? Quando a gente estava, já assim, antes do casamento, uns 15 dias antes, aí estava indo um senhor lá na igreja lá no Taquari, onde minha carta não tá lá, não, mas eu sou daqui, lá na igreja do meu pai, e tava indo um senhor na igreja, e aquele senhor, ele pediu oração no final do culto, e ele bêbado, muito bêbado, e meu pai orava, e a igreja orava, e ele bem ali, dizendo, a gente orando para que ele fosse liberto da bebida, do vício, né, de tudo, e ele dentro da igreja não manifestava nada, tudo bem. E aí no próximo domingo ele voltou de novo com um copo na mão e ficou no final do culto, tentando atrapalhar o culto, tentando tirar a ordem ali, pegando a Bíblia, mas ninguém tirou eles dentro do templo, porque o templo é lugar de adoração, a pessoa tá ali, ela tem que ser recebida, né? E aí, quando acabou o culto, eu fui orar por uma irmã que estava indo pro carro dela, e eu fui orar por ela porque ela estava com um problema na mão, e eu senti que ela estava um pouco abatida, e fui ali orar com ela, né? E aí, quando eu fui no carro orar com ela, ele veio atrás de mim. E aí, quando ele veio atrás de mim, eu orando no carro com ela, ele ficou parado do meu lado e eu senti que não era ele. Eu senti que ele não estava sozinho ali, né? Sim. E aí ele ficou ali tentando atrapalhar a oração, eu terminei a oração, eu olhei pra cara dele, eu falei, vai em nome de Jesus. Falei, vai embora em nome de Jesus, vai pra sua casa, né? Porque eu não queria entrar naquela luta ali né? Tava num momento também difícil, né? De correria, de casamento, muita coisa, cansada. E aí ele virou e falou assim pra mim, eu vou, agora eu vou, mas eu vou voltar com o meu exército. Caramba. Então, assim, não era ele falando, né? Então a gente precisa ter esse discernimento, né? Porque a gente não pode sair por aí achando que todo mundo tá, sim, né? Claro. Porque não tá, né? As pessoas têm o problema que não são do espírito, são da própria carne, né? São problemas da própria personalidade das pessoas. Sim. Nós não somos fáceis como seres humanos, né? Mas também existe, né? A gente não pode tirar a existência do poder do inimigo, né? Porque tem, claro que o nosso Deus é muito mais poderoso, né? E com certeza, mas a gente não pode, assim como Judas, né? Tô falando muito, né? Vou deixar você falar. Assim como no livro de Judas, né? Fala, né? Que o arcanjo Miguel, quando estava lutando contra o corpo de Moisés, ele, sendo quem era Miguel, que a gente, né? Na Bíblia fala o anjo mais forte, ele não ousou ele mesmo, por conta dele, né? Repreender o diabo. Ele fala que o Senhor te repreenda. Né? Eu acho que isso é fundamental, a gente saber quando, né, e como. Sim, verdade. Você quer falar, Thiago? Não. Não, é verdade. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Falei pra caramba. Não, mas é isso mesmo. Mas pra última aqui que eu queria colocar nesse nosso assunto, é que nesse texto de Efésios 10 a 13,
Paulo fala também, ele força muito essa questão de a gente não recuar, de a gente se fortalecer em Deus, de a gente ficar firme. E por que hoje vocês veem muitos cristãos verdadeiros, são cristãos verdadeiros, mas que acabam caindo no sentido de recuando no ministério, às vezes desistem do ministério, às vezes recuam emocionalmente ou espiritualmente. Vocês acham que isso é uma questão de falta de fé ou alguma coisa, uma falta de alguma armadura de Deus? O que a gente pode fazer primeiro para ajudar essas pessoas, né? Para tentar ajudar a reerguer essas pessoas, que a gente sabe que quem faz isso é Deus, mas a gente pode ser instrumento para isso. E o que a gente pode fazer para evitar acontecer que a gente recue também? Essa é uma pergunta que não é fácil, né? Eu acho que primeiro ponto, né? Paulo que fala, fortalecei-vos no Senhor. Nesse texto. E na força do seu poder. É como começa, não é? Exatamente. Esse texto. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A primeira coisa que a gente precisa compreender na vida da gente é que seja no âmbito que for, emocional, espiritual, físico, a nossa força, quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, não é nossa. A nossa força não vem da gente, né? Nós somos incapazes de nos fortalecer sozinhos, né? Então, assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em momento algum, a palavra de Deus fala para a gente confiar na força do nosso próprio braço, né? Inclusive, tem vários provérbios, vários salmos, várias mensagens falando sobre isso, né? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Eu, porém, confiarei no Senhor. Né? Então, assim, a primeira coisa é a gente saber da nossa incapacidade, saber da nossa fraqueza. Né? Paulo fala, quando eu estou forte, quando eu sou fraco, eu sou forte. Por quê? Quando a gente está fraco, quando a gente se sente fraco, a gente busca a nossa força no Senhor. Quando a gente começa a entender que a gente tem alguma força por nós mesmos, a gente começa a cair. Sim. A gente estava até conversando na célula sobre essa questão do milagre, né? E a gente tentar encontrar outras soluções, né? E às vezes a gente faz isso buscando soluções humanas, né? Primeiro na gente, tentar achar, a gente se enche de um ego, do nosso ego, de tentar achar que nós conseguimos, depois tentar achar outra pessoa, para no final, quando a gente vê que não tem mais recurso nenhum, a gente recorrer a Deus, né? Quando a gente vê justamente o contrário. Tem um ponto assim que eu acho importante também, é que às vezes é difícil quando a gente se torna cristão e está num ambiente de igreja, às vezes um risco é cair num ativismo. Né? Sim. Porque a gente compreende que Cristo ele não se movia por necessidade, ele se movia por propósito. Né? Então, eu acho que, igual fala assim, poxa, às vezes a pessoa recua no ministério, algo assim. Existe muita demanda dentro da igreja, existe muita demanda no reino, né? E nós devemos orar para que Deus mande, igual falar, a seara grande são poucos os ceifeiros, né? Então existe muita demanda. A gente tem que compreender aquilo que a gente é chamado em cada tempo. Porque senão a gente pode cair num ativismo onde em momentos onde Deus está nos orientando a descansar, a gente está buscando sempre alguma atividade, né? E também fugir de alguns mitos, né? Porque reconhecer fraqueza, igual a Carol falou, não é fácil. E o crente, o cristão, e ainda mais quando ele vai assumindo maiores responsabilidades no reino, ele tem que compreender que ele não é invencível, né? E que ele pode demonstrar fraqueza em certos momentos, né? Existia muito essa ideia de que, por exemplo, o pastor ou um líder ele não poderia demonstrar fraqueza. Sim, é verdade. E aí fazia com que ele estivesse com problemas e não buscasse ajuda, né? Se fechasse naquele problema. A gente vai entendendo que na comunhão, até Tiago fala para a gente confessar os pecados uns aos outros e orar um pelos outros para serem curados, né? Sim. E há quem diga que quem confessa tentação não confessa pecado e tudo mais. Então acho que é importante, eu vou até fazer uma conexão com aquilo que a gente tinha falado no início de comunhão. É muito importante nós termos conexões espirituais, igual a gente fala assim, é isso, né?
conexões divinas, né? Pessoas que têm o mesmo propósito ou que compreendem o nosso propósito, amigos no reino que a gente pode compartilhar quando está fraco, quando precisa de uma ajuda. Reconhecer isso, entendeu? E reconhecer que tem momentos onde Deus vai nos capacitar para fazer muitas coisas, a gente vai fazer, e tem momentos de deserto na nossa vida, onde Deus às vezes nos para de tudo e nos leva em para um lugar onde a gente às vezes vai parar às vezes o serviço e vai ser tratado por Deus, né? Jesus, né? Jesus mesmo. Jesus. Teve um momento do preparo do ministério, né? Então existe isso também. Existem momentos, a gente vê Paulo também. Paulo logo no início do ministério, você vê Paulo pregando e todos ficaram surpresos, né? Que aquele que perseguia agora estava anunciando o evangelho, mas nas próprias cartas ali, ou em Atos, mostra que tem um período de 13 ou 14 anos que não se sabe onde Paulo estava. Então, às vezes a gente Deus começa a nos preparar e dar as ferramentas do ministério e passa às vezes um tempo onde Deus está trabalhando a nossa essência, está trabalhando algo em nós para estarmos curados e podermos retornar para o ministério. Então eu acho que é muito isso, não existe uma receita de bolo certa, é assim agora. Você é cristão, então vai passar 2 anos fazendo isso, 3 anos aquilo, e tal, entendeu? Assim como Cristo nos chama para um relacionamento, é nesse relacionamento que a gente sabe o momento de avançar, o momento de parar, o momento de pedir ajuda, o momento cada tempo que Eclesiastes vai falar, que existe um tempo determinado para todo o propósito. Então é nesse relacionamento com Deus que a gente tem esse discernimento. Sim, verdade. Né? Carol, você vai ler alguma coisa? Não, é porque assim, aqui no texto, né, a gente não leu o texto, eu posso ler? Claro, pode ler. Né? Diz assim, Efésios 6, a partir do versículo de 10, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Né? É até aqui onde fala da armadura de Deus, né? Sim. E aí, o que eu acho muito interessante nesse versículo, nesse texto, né? Um versículo que fala sobre isso, de você não cair, evitar cair, é o seguinte, aqui, no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. A gente pensa na armadura só no dia de guerra, né? O soldado usa a armadura quando? Quando ele está na guerra. Quando acaba a guerra, ele faz o quê? Ele tira a armadura. Ele tira a armadura. Só que o soldado de Cristo, né? O cristão, ele pode tirar a armadura em algum momento da vida dele? Não tem como. Ele não pode tirar, né? E aí é onde a gente cai. Aí ele fala, e havendo feito tudo, ficar firmes. Depois de terminada a guerra, aquele momento difícil que a gente passa, que a gente está passando, né? Que a gente imagina que aquele ali é um momento de guerra, a gente continuar com a armadura de Deus. A gente continuar orando, a gente continuar lendo a palavra, a gente continuar, né, vivendo sob a verdade, entendendo a justiça de Deus, no evangelho da paz, né? Então, assim, a gente não tirar a armadura de Deus,
né? Porque a guerra é uma guerra que não para. Sim. Sim. A gente só Quando- tem intervalos, né? Então, quando a gente entende que agora está tranquilo, o que acontece com o crente? A gente volta. A gente busca quando a gente está em momentos difíceis, É verdade. né? Então a gente entende que a gente cai quando a gente está em momentos difíceis, não é? É quando tudo parece estar muito bem na nossa vida que a gente vai deixando de lado o momento com Deus, vai deixando de lado a necessidade de ter uma direção na palavra, né? Então, assim, nesse momento, esse versículo ele é crucial para a gente entender isso, né? Porque ele está no começo ali, para que você resista no dia mal e depois de ter feito tudo, acabou todo o problema da tua vida, permanece firme. Não retira a sua armadura. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, é verdade. O soldado na guerra, ele tira, né? Sim. Mas a gente, como cristão, não tem Como como. cristão não tem como. Então, assim, não dá pra gente baixar a guarda, né? Você vai baixar a guarda, você vai cair. Me lembrei até de Davi, que quando ele cai com Betseba, foi justamente, ele acabou de sair de uma guerra que foi vitorioso. Naquele momento ele relaxa ali, né? Aí, ao invés de ele ir na próxima guerra, Ele descansou. ele fica em casa. E ali, ele não estava em guerra física, mas ele estava numa guerra espiritual. Sim. E ele caiu justamente, por não compreender que ele continuava em guerra, né? É verdade. É verdade. É uma boa associação aí, ó. Não tinha pensado nisso, é verdade. E é isso aí, é esse entendimento que eu tenho, assim, dessa parte desse texto, né? Essa necessidade da gente continuar. E isso é muito difícil porque, assim, a gente coloca o nosso corpo, né? Quando a gente fala muito de guerra, a gente coloca o nosso corpo em alerta, né? Mas com o evangelho é totalmente o contrário, porque a gente sabe que o nosso corpo em alerta, a gente vai desenvolvendo ansiedade, vai desenvolvendo problemas físicos, a gente vai desenvolvendo várias coisas. Medo, síndrome do pânico, depressão, vários problemas, né? Emocionais, psicológicos. E aí o que acontece? Com o evangelho é totalmente o contrário. Quanto mais você se veste da armadura de Deus, menos essas coisas, essa ansiedade, esse medo de estar armado, ele te pressiona. Né? Quanto mais você se prepara, menos você se sente pressionado de estar vivendo uma guerra. Né? Porque a palavra de Deus ela nos acalma, ela nos consola. Falar com Deus nos traz um acolhimento, um entendimento de que você está pertencendo, de que você é filho. Né? Então, assim, é totalmente o oposto do que o mundo nos oferece. Quando a gente se coloca em posição de guerra, de batalha, quando você vai, por exemplo, num conflito com alguém, o seu corpo fica em alerta. Sim. Pronto para atacar, pronto para fugir. Né? Então isso acontece. Quando a gente fala da guerra que a gente enfrenta todos os dias e da armadura que a gente precisa vestir em Deus, né? Essa armadura de Deus, ela não traz isso, ela traz totalmente o oposto. Isso é muito interessante. Traz um descanso também. Traz um porque descanso. a gente precisa... Deus, inclusive, fala pra gente fazer isso, assim, descansar nele. Exatamente. Porque ele que é o general, né? Ele que é o general. Né? Que é só soldado. E ele já venceu. Ele já venceu. E ele já venceu. Esse é o entendimento, essa é a grande sacada. A nossa guerra já foi vencida. A gente só precisa manter firme. Amém. Com a armadura. E não consegue se ganhar uma guerra espiritual na força, né? Na força. Na força. É uma batalha espiritual e nós entendemos que sem Cristo nós somos miseráveis espiritualmente. Nós não temos força nenhuma. Então nossa força na batalha espiritual é se revestir de Cristo, é buscar em Cristo a força, né? Jesus mesmo diz, né? Sem mim nada podeis Nada fazer. podeis fazer. Mas Paulo diz que com ele nós somos mais do que vencedores, né? Por aquele que nos amou. E aí eu volto para aquela questão de Miguel, né? Se o próprio Miguel, a gente fica brincando, é o anjo mais forte, ele que cuida de mim, porque eu sou muito desastrada. Mas assim, o próprio, né, Miguel não ousou entender que tinha nele alguma força, quem sou eu? Sim, é verdade. Verdade. E ela fala que é desastrada, mas não é não. Eu acho que é, sim. Ai. Mas, gente, obrigado por vocês terem vindo. Amém, foi muito bom. Acho que foi um momento muito bom aqui da gente conversar. E muito proveitoso também. Venham nos próximos, a gente vai, se Deus quiser, fazer mais. E obrigado vocês por terem ficado com a gente até aqui. Espero que vocês tenham aproveitado mais primeiro, na verdade, né? Primeiro episódio aqui do nosso ConectaCast com o Thiago e com a Carol.
Tia Carol, Deus abençoe vocês. Amém. Amém. E Deus abençoe você também que está assistindo ou ouvindo a gente. Até o próximo episódio, se Deus quiser.